Olá, bom dia, bem-vindo aqui no canal, bem-vindo a você que se inscreveu no canal. Não importa a quantidade, né, que tem por aqui, eu creio que o canal ele vai crescer. Você que está acompanhando os vídeos, você pode compartilhar, né, com outras pessoas, curtir os vídeos. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre vida sentimental. Você que já Você que já conhece os vídeos aqui no canal, né, bem específico, é sobre isso, né, sobre a sua vida sentimental. Você que é um solteiro cristão, né, você está orando, você não está orando pela sua vida sentimental, o que você tem feito, né, em relação a isto. Eu trago aqui hoje esse tema, né, devo ou não devo orar por minha vida sentimental. Mesmo que você não tenha esses planos, né, de casar, de ter família no momento, né, você está com outros planos, mas é necessário você orar. Principalmente orar entregando essa área a Deus, né, entregando essa área da sua vida a Deus, porque ela influencia muito, né, ela influencia nas demais áreas da sua vida, né. Se você faz uma escolha que não está que não, que não está de acordo, né, com a palavra de Deus, se você faz uma escolha por causa da paixão, né, do momento, por causa das emoções, lá na frente você pode se frustrar, se decepcionar e sofrer, né? E aí é necessário você orar. Eu trouxe hoje aqui, eu sempre gosto de falar desse tema, né? Tem outro canal também que eu tenho aqui que já é mais antigo, que eu até falei sobre esse tema, mas eu acho muito interessante que fala da esposa para Isaac, né? Uma esposa para Isaac. E eu acho que vocês já devem ter conhecido, né? Falar sobre a história de Isaac. Isaac e a Rebeca, né? E o que eu venho falar um pouquinho aqui é sobre o servo de Abraão, né? Nós viemos falar aqui sobre o servo de Abraão porque Abraão ele chama aqui em Gênesis, né? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 24 vai falar sobre que Abraão fala com o servo dele mais velho da casa dele, né? Tá aqui no início, para ele fazer um juramento que não era para ele buscar mulher para Isaac, né? Para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. Então, Abraão ele vive em outra terra, né? Não na terra da parentela dele, mas ele pediu para o servo dele buscar uma esposa para Isaac lá na parentela dele, porque era um princípio, né? Um princípio para que naquele tempo para casar entre o mesmo clã, né? Entre o mesmo povo. E Abraão ali nesse momento ele estava cumprindo, né, esse princípio de não deixar Isaac, não procurar esposa para Isaac ali no aonde ele vivia, no meio dos cananeus, né? Porque ali aquele povo provavelmente não proferia a mesma fé, né, num Deus vivo que Abraão proferia. Então, o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Aí ele disse: cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Então não era para Isaac voltar lá para a terra de onde Abraão saiu. E aí ele aí ele fala aqui que a que o Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Então Abraão disse para o servo que tinha um anjo na frente dele, né, guiando ele. E aí, se ele não conseguisse, né, trazer, ele estaria livre do juramento. Então o servo partiu, né, foi para lá, para a terra. E aí o interessante é que ele orou, né? Então orou, ó, né? Deus do meu Senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito
e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. E aqui ele pede um sinal de Deus, né? Ele pede um sinal para ele ver a jovem, né? E então lá vem, nessa parte aqui dos versículos, ele fala, né, que essa jovem, o sinal que ele pedia era que ela dê água de beber para ele e dê água de beber para os camelos dele, né? E aí lá vinha aquela jovem, né, muito bonita e virgem, está escrito aqui no versículo 16, ó. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O Senhor apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dai um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Então ela serviu ele e ainda tirou água para os camelos dele, aquilo que ele havia, né, pedido um sinal. E depois ele presenteou dela e perguntou de quem ela era filha. E aí ela diz, ó, que ela era filha de Naor, filho de que Milca deu a Naor, respondeu ela. E aí ele pergunta se ele pode ficar na casa dela, né? E ela diz que sim. Então ele se curva em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Aí fala aqui, né? Ela tinha um irmão chamado Labão. Aí o homem foi também lá para a casa dele, né? De Labão. E aí eles queriam que ele comesse. Aí ele diz: Não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Então aqui ele vai falar a missão dele, né? Aqui vem falar sobre o servo de Abraão, sobre a oração que ele fez, né? Sobre como que ele orou, pedindo um sinal de Deus, né? Sobre a vida sentimental de Isaac. Você tem orado, você tem buscado sinais, ou você diz que não quer orar, né? Que tá tudo bem, mas no seu íntimo você quer alguém. Mas você não vai, né, pro seu quarto, você não fecha a porta, você não ora a Deus no seu íntimo, né? Porque Ele conhece, né, o teu profundo. Ele sabe que você, quando vê uma família, você admira, você também quer ter um filho, você quer ter um esposo. Mas é necessário você apresentar esse sonho para Ele, esse anseio do seu coração para Ele, né? Para que Ele venha conduzir você para a vontade dEle, colocar uma pessoa na sua vida de acordo com a vontade dEle. E aí é necessário seguir princípios, né? É necessário você observar a pessoa. Mas eu venho falar mais sobre isso, sobre oração, sobre você ser específico na sua oração, né? Você ser bem específico. Eu lembrei agora de um exemplo que dizia assim, que uma moça ela foi encontrar o pastor e lá ela falou que ela estava esperando alguém para ela casar. E aí há muitos anos ela esperava. E ela sempre orava que ela queria alguém na vida dela, mas não chegava. Ela não chegou a encontrar essa pessoa. Porque ela não foi específica, ela não disse: eu quero um exemplo, né? Eu quero alguém trabalhador, eu quero alguém que sirva ao Senhor comigo, eu quero alguém íntegro, né? Alguém que vai me respeitar, que vai amar a Deus, né? Então, assim, né? Que é alto ou baixa, né? Que, esses perfis, né? E ela não tinha sido específica e há anos e anos ela orava pela vida dela sentimental. E aí ele falou para ela: seja específico, né? Diga as características que você quer, diga o comportamento que você quer, né?
Diga também, você pode também colocar a questão financeira, né, que você queira, os sonhos, os objetivos, né, de vida. E aí, seja específico nas suas orações pela sua vida sentimental. E se prepare, né? Porque a vida sentimental ela exige preparação. Assim como tudo, né, na nossa vida exige uma preparação. Para que você não venha se iludir pela paixão, né? Se levar pela paixão. Ou também pela carência. Né? Você está esperando um bom tempo alguém e aí você está carente, você não fala, né, para o Consolador, para aquele que vai suprir essa carência, que é o Espírito Santo. E aí você guarda e de repente o diabo envia uma pessoa, né? Você não tem orado pela sua vida sentimental, você está carente. Aí ele envia, que ele é o pai da mentira, é o enganador, ele envia uma pessoa. E aí você pode chegar a casar por causa da carência, você pode chegar aí morar junto, né? Que hoje que é fornicação, isso é pecado, né? Ter relações sexuais e morar junto é fornicação. Então o inimigo ele pode fazer isso porque ele está percebendo que você está dando brecha na carência, né? Que você olha para uma família, você admira e ele percebe. Né? Ele não consegue saber o que você está pensando. É o nosso Deus que consegue, mas ele pode estar tramando, né? Está tramando contra a sua vida sentimental. Aí você que diz assim, ah não, quero ficar solteiro. Mas você quer estar solteiro, mas quer estar conversando com um, conversando com outro. Né? Dando esperança para um, dando esperança para outra. E aí você diz que quer ficar solteiro. Né? Você pode não estar tendo relação sexual, mas de alguma forma isso é uma forma de você estar se ligando a pessoas. Né? Então, eu venho falar sobre a oração, sobre você orar. Né? Orar por uma pessoa compatível com o seu perfil. Não vou dizer, né? Porque muitas vezes um engano muito grande que acontece é a gente querer olhar para o parceiro e exigir muito dele. Né? Mas a gente tem que olhar para quem? Para nós. Você que é solteira, se preparar. Né? Você que é solteiro, se preparar como pessoa. Né? Se olhar para você, né? Sua vida espiritual. Né? Se você tem honrado os seus pais, né? Na casa deles. Como é que você tem tratado os seus pais, né? Tudo isso influencia na sua vida sentimental também, tá bom? Então é sobre isso que eu venho falar. Eu faço parte da Igreja Nacional do Santuário de Deus, eu congrego nessa igreja. Você que percebe, né, que a sua vida sentimental está toda fracassada, né? Você que passou por uma decepção, uma desilusão, e você quer receber oração, quer receber palavra, entra no canal, se inscreve, né? Tanto nesse quanto no da igreja, que você vai receber alimento para sua alma, tá bom? Uma boa semana, né? O feriado está terminando. Bons dias que vem aí, né? Outra parte da semana. E até o próximo vídeo. E nos encontrarmos por aqui, anunciando essa palavra que é viva, que sustenta, que transforma. Tá bom? Até o próximo, se assim o meu Deus me permitir.